ter certeza que a pessoa foi liberta? Tipo assim, sei lá, o demônio pode... Tá. O demônio pode fingir que, eu fui Pode embora. super. Então a pessoa pensa que o sei lá, participante se libertou e o demônio tá bem pleno. Como é que você percebe? Pela vida da pessoa, né? O processo de libertação, ele não é um processo de poder de Deus. Ele é um processo de amor de Deus. E aí eu vou contar um caso. Morava em Recife, meu postulantado, 2012. E eu estava na liturgia, servindo na liturgia num renascer. E naquela época em Recife não tinha ministro de cura, tinha assim umas pessoas que aconselhavam no Shalom, mas não tinha um ministério. E não tinha servo de seminário também, era o primeiro anúncio, né? Era um primeiro anúncio. Logo estava sendo implantado o GT1, GT2, né? Estava todo deformado. E aí a gente chegou lá e teve uma adoração, eu estava servindo, túnica, amito, todo amarrado, né? Coordenando a procissão de entrada, Jesus vindo, a pessoa tem uma manifestação, a gente estava em cima de um palco assim, a pessoa teve uma manifestação assim, uns 4 metros de mim, embaixo do palco. Eu nunca tirei uma túnica tão rápido na minha vida, desci, tirei a túnica, corri, dei o balão, né? Porque tinha que sair por trás do palco, fui rezar pela pessoa, só que o problema, estava no meio do canto, né? Procedimento básico, né? Estava no meio do canto, era claramente uma manifestação, não é um sentimento, dava para ver que não era. E Deus também vai vai se utilizar dos seus sentimentos para um termômetro espiritual, né? Um termômetro espiritual. Então o que foi que aconteceu? Eu cheguei para aquele rapaz, comecei a rezar por ele, um jovem, eu tinha 18 anos, ele devia ter uns 14, 13. E você usa da autoridade do Espírito. Disse em nome de Jesus, olha o nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Se em nome de Jesus vai cessar isso aqui agora. Pô, o menino repousou, acabou. Eu sabia que não tinha acontecido a libertação, mas não dava para fazer uma libertação no meio de um renascer, de uma adoração. O demônio ia dispersar todo mundo, além de constranger o rapaz, né? Por um mistério da graça, eu vi antes de todo mundo. Eu vi quando aconteceu. Passaram alguns meses, eu fui pregar um seminário de vida no interior de Pernambuco, não era em Recife, e esse rapaz era desse interior. Preguei o seminário todinho. No final do seminário, olha aí, já tinha rolado a oração de cura, de renúncia, ele não tinha tido manifestação, e eu só olhando, porque eu estava coordenando o seminário e coordenando as pregações gerais, né? Então, tipo, fomos 2 pessoas para pregar, pregava eu, outra uma mulher que foi comigo. A gente ficava revezando até o final do seminário, tranquilo, seminário descansado. Cheguei, efusão, comecei a coordenar, rezei por 3 pessoas, rezei por uma mulher lá, rezei por um travesti e depois fui rezar por esse rapaz. Estava eu rezando pelo rapaz, coloquei a mão nele, ele repousou. Só que, e aí não foi um sentimento que eu tive. Eu me lembrei que ele tinha tido manifestação. Quando ele repousou, eu disse, vou ficar aqui. Coloquei a mão no peito dele aqui em cima, botei meu peso em cima do peito dele, não pressionando, mas assim, né? Olhei para cima, deixei uma pessoa cantando, né? Porque eu estava coordenando a efusão. Deixei uma pessoa cantando, olhei para um lado, procurei um amigo meu, Josué, e disse, Josué, vem cá. Disse, o que foi? Segura ele aqui. E ele, o que foi? E aí deu 3, 2, 1, Josué chegou, indo, pô, na minha cara, murrão. Porque eu já sabia que ia ter manifestação. Peguei esse rapaz, fiz a mesma oração que eu tinha feito antes, na autoridade, disse, em nome de Jesus vai acabar isso aqui agora. Para não dispersar, imagina no meio da fusão uma manifestação, meu povo. O coordenador bolando com o menino tendo manifestação, não ia dar. Cheguei pro Josué, acabou aquele negócio, o menino ficou meio grogue. Peguei, Josué, leva esse menino lá para trás da igreja, com a salinha que tem atrás da igreja, que a gente vai acompanhar esse rapaz depois. Acabei a efusão, louvorzão da efusão. O Espírito Santo transformou, eu estava coordenando a efusão. Saí depois, fui acompanhar o rapaz. Comecei a conversar com ele. E aí fui entrando na história da vida dele. Disse, cara, assim, tu teve uma manifestação espiritual diferente. Você não vai dizer, o cão se manifestou na sua vida. É bom senso, a pessoa nem entende a coisa. E aí fui conversando com ele e tal. Dado momento, eu comecei a entrar na história dele. Então ele tinha sido abandonado pelos pais, criado pela avó. A avó dele era macumbeira, né? Tinha influência forte da Umbanda, né? Mas por onde foi que o pecado, que o demônio entrou na vida dele? Pela falta de perdão. E aqui eu tô falando dos pecados, né? A falta de perdão aos pais é um dos principais pecados. O vínculo paterno, materno,
O vínculo familiar é o canto onde o demônio prefere entrar nas almas, dominar as pessoas. O fulano foi abusado pelo tio, aí o demônio entrou na criança, na pessoa que foi abusada, ou às vezes entrou no tio, por causa do pecado. Tinha uma influência espiritual? Tinha, mas não foi por causa da macumba, foi por causa da falta de perdão. E aí o que foi que aconteceu? Em vez de eu fazer, olha aí a sabedoria de Deus, em vez de eu fazer uma oração de saia demônio, Jesus vem com a tua graça, todo cheio de poder, porque o poder não é o grito. A obra de libertação não é um poder, é um amor. Eu fiz uma oração de cura. A gente foi fazendo uma oração de cura cronológica com aquele rapaz. Deus foi curando, e em dado momento eu fiz uma oração de perdão em relação aos pais dele. E quando ele perdoou, houve a libertação. E o demônio nunca mais se manifestou. Pela força do amor de Deus. Não porque Deus é poderoso. Mas o maior poder de Deus é o poder que ele exerce por meio da misericórdia e do amor. Então assim, quando a gente vê um caso de manifestação, a gente não tem que ver, estou com medo, não, aquilo é uma pessoa que está profundamente ferida e que foi tomada pelo demônio porque ele ainda não encontrou o amor de Deus. E aí a gente encontra o fundamento do seminário de vida do Espírito Santo. Porque a primeira pregação é o amor. Entendeu? Depois eu fiquei acompanhando esse rapaz durante um tempo, ele realmente nunca mais teve manifestação. E a vida dele mudou, ele começou a frequentar mais os sacramentos, começou a se sentir mais livre, começou a orar em línguas, tudo foi destravado por meio de um perdão. O demônio foi expulso por meio de um perdão. Não porque o Cristo foi poderoso, não, mas porque Deus é amoroso, é bom. Certo? Libertação da alma. Coisas práticas. Primeiro, encontre um motivo, né? Como eu disse, na conversa, no diálogo, você vai... Nossa, tá na hora já. Você vai encontrando o motivo daquela manifestação, daquela possessão, daquele domínio do demônio na pessoa. Certo? Segundo, use os sacramentos. Importantíssimo, confissão. A confissão é mais poderosa que o exorcismo. É muito, isso é unânime entre os exorcistas. O padre Gabriel Avamorfo diz: a confissão, o pedido de perdão do pecado liberta a alma da pessoa. Né? A gente pensa que é só o perdão, mas a confissão perdoa o pecado, liberta do vício do pecado, liberta do jugo do pecado e dá graça para ele não mais pecar. Os 4 efeitos da confissão. O catecismo da igreja está aí. Porque a gente não lê, né? A gente não lê. Mas está aí. Então, uso dos sacramentos, Eucaristia, demais. Sinal da cruz. Então, às vezes você vai rezar para uma pessoa que tem uma maldição para ficar doente, ela tem um problema no fígado, certo? Você vai lá, eu já rezei para uma pessoa que tinha um problema espiritual que estava ligado ao corpo dela. Eu rezei no canto. Isso é uma grande sabedoria, viu? Rezar no canto. Tô com dor de estômago, taca a mão no estômago da pessoa. É mulher, peça a mulher para rezar por ela. Pronto, tudo resolvido. Não tem problema nenhum. Certo? Importante. Muitos males físicos são, na verdade, males espirituais que tocam o corpo. É importante dizer isso também. Estado de graça, e aqui já está a confissão, a imposição de mãos, os sacramentais, então cruzes, e de modo particular, para o demônio, a água benta. Água e óleo benta é sensacional. Por quê? Porque cada elemento da natureza traz uma simbólica, né? Não só filosófica, mas uma simbólica da verdade que traz por trás daquilo. Então a água simboliza pureza. Quando você asperge uma água benta, é diferente de você jogar terra santa na cabeça da pessoa. Você entende? Porque a água traz pureza. E o símbolo daquela água evoca também um poder que Deus deu por meio daquela bênção. É importante andar com água benta. Nas nossas orações, nós aspergimos a água benta. Vamos criar o costume de um certo seminário sempre ter uma água benta no bolso. Eu, quando servi para o certo seminário, sempre água benta no bolso. Era água benta, uma cruz e uma Bíblia. Pronto, era o kit exorcismo, né? Água benta, cruz e Bíblia, né? Porque a minha cruz ainda é benta pelo Padre Rufus, deu certinho, benta exorcizada. Então assim, é importante que a gente tenha isso. E acima de tudo, e mais importante do que tudo, termos uma vida dedicada ao serviço de Deus. Liberta o coração do homem. Porque uma vida consagrada é o evangelho vivo. Talvez a pessoa não consiga comungar, talvez a pessoa não consiga se confessar, mas se ela olhar para a nossa vida for diferente, ela vai ter uma experiência com Deus. Isso faz toda a diferença, né? Eu indico que vocês rezem com 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz: sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário o diabo ronda como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Indico também que vocês rezem com Efésios 6,
né? Efésios 6 é muito, muito, muito legal. É muito legal, muito importante a gente rezar com essa passagem sobre a armadura do cristão. Rezem com Apocalipse 12, a batalha no céu e a influência da Virgem Maria. A Virgem Maria, né? Eu geralmente digo que a oração de purificação, e aqui eu acabo, a oração de purificação que nós fazemos depois das orações de efusão, de cura interior, devem ser orações voltadas a São Miguel, de maneira particular, e a Virgem Maria. Quando eu não tenho tempo, o que eu faço? Rezo o Magnífico. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Porque Ele olhou para a pobreza da sua serva. E de agora em diante as gerações me chamarão de bem-aventurado, de feliz. Por quê? Porque Deus fez em mim maravilhas. E santo é o seu nome. Reconhecer esse pequeno e não poderoso. Reconhecer o poder de Deus e o poder de amor que Ele fará na nossa vida. Eu espero que você lute, batalhe contra o demônio e, acima de tudo, escolha amar as pessoas que são tocadas e feridas com o mal do pecado, com o mal da influência diabólica e, acima de tudo, com o mal do distanciamento de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Vamos se vincular ao amor, que a Virgem Maria, São Miguel e os seus anjos nos deem a graça de viver conforme o querer divino. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Esposo do Espírito Santo, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.